Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer um pouco da mensagem do Livro dos Espíritos nas questões 823 e 824. Então, convido a todos para que elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores, pedindo paz, pedindo harmonia, pedindo inspiração para a melhor compreensão dos ensinamentos. Agradeço a todos pela oportunidade que mais uma vez está me sendo dada desse humilde trabalhador. Vamos então às questões, mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso encontro. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, elevamos nossos pensamentos em sinal de gratidão, em sinal de reconhecimento por tudo o que o Senhor nos concede, da vida e de todos os recursos para ela. Pelas alegrias, mas também pelos desafios, pelas pessoas com quem convivemos, que tanto amamos, mas também pelas pessoas que nos trazem desafios ainda maiores, que nos trazem problemas, dificuldades, mas com o propósito de nos melhorar. Agradecemos, Senhor, por esse planeta maravilhoso que nos oferece todos os meios de sobrevivência, todos os recursos para a nossa passagem com o melhor aproveitamento possível. Pedimos, Pai amado, que sejamos um trabalhador preparado para enfrentar tudo aquilo que o Senhor confia a nós. Que possamos ter a tranquilidade, Pai, após o nosso desencarne, que podemos ter contribuído para um mundo melhor. Que assim seja. Vamos lá então, meus queridos amigos, amados irmãos. Hoje então, no Livro dos Espíritos, nós vamos falar das questões 823 e 824, que está no capítulo 7, Igualdade perante o túmulo. Ok? Então vamos lá. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, na questão 823. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Então vamos primeiro entender essa pergunta. Até os dias de hoje, e pelo jeito vai muito longe, muitas famílias querem fazer homenagem a si mesmas e aos mortos, através da elevação de túmulos suntuosos, com bustos, ou seja, com a imagem da pessoa, com o nome, brasão da família, para que fique para a vida eterna aqui na Terra, para que todos possam vê-la, para que não seja esquecida de jeito nenhum. Mas seria isso razoável? O que move as pessoas e as famílias a fazerem isso, a tomarem essa decisão? Vamos ver aqui o que os espíritos respondem. De uma forma direta e objetiva, eles dizem: derradeiro ato de orgulho. Derradeiro ato de orgulho. Então, eles nos explicam que nós, seres humanos, ainda somos levados por atos de orgulho, mesmo no momento da despedida, mesmo no momento da morte. Queremos deixar o nosso nome, deixar a nossa marca, mas através
da matéria, através de túmulos suntuosos, túmulos cheios de adorno. E será que eles não estão apenas cercando algo vazio? Então os espíritos, mais uma vez eu repito, eles nos dizem: derradeiro ato de orgulho. Na questão 823A, Kardec continua perguntando: mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido, e não por este, ou seja, e não pelo próprio falecido, lógico, ainda em vida? Vamos ver o que os espíritos respondem. Orgulho dos parentes, porque querem honrar-se a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas as demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no corpo do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre a tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Olha só, vamos desenvolver essa resposta dos espíritos. Eles falam categoricamente que, em tese, nós vamos ver mais à frente, mas em tese é apenas orgulho. Eles querem honrar a si mesmo, ou seja, ao nome da família, mostrar que pode, quase que como uma competição no próprio cemitério. Quem eleva a catacumba mais bonita, mais adornada, com mais mármores, com mais bronze, com mais capricho. Pois é, uma competição. Mas nem sempre, de fato, é pelo morto, não é? Que se fazem todas essas demonstrações. Mas, como disse, é por amor próprio, por consideração ao mundo e pela exibição da riqueza. Como disse, para demonstração de quem pode mais, quem tem mais condição financeira, a família mais abastada, deveria fazer uma sepultura humilde, uma sepultura sem adornos, sem mármores ou metais. Ainda é inaceitável para muitas pessoas que seja assim. Continuando, eles dizem: crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre a sua tumba? Então, quer dizer que se uma pessoa for humilde, se ela não tiver posses, ou mesmo uma família não tendo posses, a memória daquela pessoa que foi ali sepultada, ela será esquecida mais rapidamente, porque foi enterrada, foi sepultada em uma condição humilde? E crês, eles continuam, que o mármore, ou seja, o luxo, salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Ou seja, será que pelo fato de colocar metais, de colocar tanta coisa luxuosa naquela caixa fúnebre, aquele morto, ele vai ser lembrado por mais tempo, mesmo tendo sido inútil na terra? Absolutamente. Não será a riqueza que vai fazer com que ele seja lembrado. Não será o luxo, mas será aquilo que ele fez na terra. Assim como o pobre.
assim como um membro de uma família humilde. Ele será lembrado pelo que fez, de bem ou de mal, assim como o rico vai ser lembrado pelo que fez de bem ou fez de mal. Continuando, a questão 824 é a seguinte: reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Então Kardec pergunta, mas então, me diz uma coisa, espírito amigo. Vocês reprovam, então, categoricamente, de maneira absoluta, as pompas fúnebres? Bom, vamos lá. Parece que, pelas respostas anteriores, dá-nos a entender que sim, que não há necessidade. Porém, eles respondem: não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. Olha só, então, essa observação. Por que eles falam isso? Porque aquele que foi bom em vida, ele merece ser lembrado. Obviamente, não será lembrado pelo que fizeram na sua tumba, não é? No seu caixão, enfim, no cemitério onde ele está enterrado. Não necessariamente por isso, mas é uma homenagem quando é devida, quando é merecida. Obviamente, não a própria pessoa, porque estaria configurado então um ato de orgulho em preparar a sua tumba luxuosa. Uma coisa é você se preparar para o sepultamento, não é? Se preparar para não dar trabalho para aqueles que ficam. Outra coisa é a pessoa querer fazer uma sepultura super luxuosa, investindo muito dinheiro. É um ato de orgulho. Por que seria? Não é? Então, vamos lá a um comentário de Kardec. A tumba é um lugar de encontro de todos os homens, e nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. Acabam na tumba, no cemitério. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. Não adianta nada, é em vão. O tempo os destruirá como os seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança das suas boas e más ações será menos perecível que o seu túmulo. Ou seja, aquilo que ele fez de bom e de mal terá uma durabilidade ainda maior do que o seu próprio túmulo. Há enormes exemplos na história. As catacumbas elas já foram destruídas, mas as memórias, os grandes exemplos de tantos santos, de tantos mártires da história que permanecem até hoje, e também grandes vilões, espíritos que trouxeram muitos problemas para a Terra, muitos desafios. As suas tumbas já se foram, mas aquilo que fizeram ainda permanece vivo. A pompa dos funerais não os livrará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Vamos lá. Mais uma vez vou ler esse último parágrafo para ficar bem claro. A pompa dos funerais não o livrará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Ou seja, não será perguntado no plano espiritual, onde quer que se encontre, como foi a sua vida do ponto de vista material. Qual foi a sua patente, que cargo ocupou? Menos ainda,
como foi a sua sepultura? Se colocou uma lápide luxuosa, maravilhosa na sua tumba? Ou se foi enterrado diretamente na terra? Isso não fará diferença. O que fará diferença, meus irmãos, é aquilo que o ser humano fizer, de bom ou de mal. Se praticou a caridade, das diferentes formas, dentro das suas possibilidades. Se foi generoso, se foi paciente, se contribuiu para a humanidade, se foi resignado, enfim, se tiver grandes exemplos morais. Isto sim será levado em consideração. Não aquilo de material com que se preocupou. Então, meus irmãos, as duas questões são essas, mas gostaria de presentear a todos com um lindo poema, uma linda poesia de Pedro Silva, já que estamos falando em corpo, né? Tocamos no assunto morte, vamos falar um pouco da valorização e da utilidade do nosso corpo através de uma poesia que diz, no livro Rosas com Amor, de Chico Xavier, com diversos autores, o espírito de Pedro Silva nos presenteia com a seguinte poesia. O título é Corpo. Guarda o corpo bem cuidado, se queres luz e valor. Não há quem saiba de arado, que sirva sem lavrador. Então, cuidemos do nosso corpo de forma adequada. Cuidemos daquele presente maravilhoso que Deus nos concedeu, deste presente, veículo para a nossa melhoria espiritual, para a nossa colaboração para um planeta melhor, para a nossa colaboração com o nosso próximo. Gratidão sempre. Saúde e paz, meus irmãos. Nos preocupemos com o que vamos deixar do ponto de vista moral, não do ponto de vista material. Porque, como disseram nossos irmãos espirituais, aquilo que nós fizermos, de bom ou de mal, terá uma durabilidade muito maior do que aquilo que ficará de material. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez por esta grande oportunidade de estar aqui com vocês. Fazemos então a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus o seu amparo e a sua proteção. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de tudo e de cada um de nós. Senhor Jesus, amado Mestre, grande amigo, companheiro das horas difíceis, amigos do plano espiritual superior, nossos companheiros de jornada, que nos inspiram, que nos amparam. Agradecemos do fundo de nosso coração, da essência de nossas almas, por mais dessa oportunidade de estarmos aqui, encarnados, para que pudéssemos então nos melhorar, para que possamos então contribuir para uma melhor qualidade do nosso planeta, da humanidade. Pai amado, te pedimos força, te pedimos coragem, pedimos que tenhamos fé, mas através do conhecimento, do entendimento, para que ela seja inabalável. Pedimos mais uma vez, Senhor, saúde pelo nosso planeta, para que este momento de tão difícil que estamos vivendo
seja resolvido no prazo mais breve possível. Que esse desafio seja superado. Que os nossos cientistas, nossos profissionais da saúde, sejam amparados para que, com os recursos disponíveis, consigam trazer a solução. E que nós possamos aprender, mas aprender de verdade em tudo que nos está acontecendo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.